Olá, pessoal. Essa aula aqui é uma coisa bastante interessante, porque nós vamos tratar de um assunto que é muito famoso entre nós, mas que tem mudado ao extremo, a ponto de assumir certas visões contraintuitivas e de terminar com algumas das nossas certezas, com algumas das coisas que nós aprendemos no decorrer do tempo. Refluxo vesicoureteral é uma coisa bastante comum porque atinge uma proporção grande das crianças que têm infecção urinária e as crianças e a frequência de infecção urinária é muito grande. Pode ser um problema caro quando você soma o custo de exames, internações eventuais, atendimentos de emergência, faltas no trabalho dos pais. E isto torna a questão da cicatriz renal um problema associado, mas não o único problema com relação ao refluxo vesicoureteral. Isso é uma coisa que vai contra a maneira como a gente aprendeu. Nós aprendemos que refluxo vesicoureteral é uma coisa grave porque causa cicatriz renal e que se não causar cicatriz renal não é grave. Só que causa infecção urinária e isso tem implicações de saúde pública razoáveis. Uma outra coisa é que você considerar que refluxo só é importante na presença de cicatriz renal se você considera que isto não é uma preocupação suficiente, cria uma limitação para o approach top-down, que só valoriza o refluxo que tem cicatriz renal. Bom, a incidência de refluxo na população pediátrica é muito grande, mas isso tem nuances. Por exemplo, a incidência em crianças que têm malformações e crianças que têm disfunção miccional é diferenciada, mas aí o refluxo é um fenômeno secundário. Uma outra coisa é que provavelmente nós temos muitas crianças que têm refluxo e são assintomáticas. E nós não sabemos qual é a proporção de população que está nesse grupo, nesse subgrupo de crianças assintomáticas, porque elas não são investigadas. Então, que importância proporcional tem refluxo na população pediátrica? É uma resposta que a gente não sabe responder, porque a gente não sabe qual é o denominador. Existe uma nuance, novamente, dos refluxos, dependendo da idade do paciente. 70% das crianças com infecção urinária no primeiro ano de vida vão ter refluxo. Fora do primeiro ano de vida, a proporção é diferente. O estado de circuncisão faz muita diferença com relação a isso, e aí cultura e a geografia de onde a criança mora faz diferença na incidência, a presença de malformações ou não, a presença de disfunção miccional ou não, inclusive disfunções miccionais que não são fáceis de diagnosticar ou não são aparentes como a anamnese convencional. Com relação à hidronefrose fetal, o refluxo é minoria. Então, isso nos faz questionar se a uretrocistografia tem que estar no protocolo de investigação de hidronefrose fetal. Naturalmente que se você tiver nuances do tipo dilatação de ureter ou infecção urinária sintomática, isso muda um pouco. Refluxo, infecção urinária e disfunção miccional são três coisas que estão diretamente relacionadas e podem eventualmente ser interdependentes. Cada uma delas, ou todas juntas, podem causar sequelas renais, que são responsáveis por uma fração razoável dos transplantes renais pediátricos. Só que nós não sabemos quais casos vão evoluir para esse tipo de consequência ruim. Nós não sabemos se isso tem a ver com a idade, o que causa isso, que tipo de subpopulação é suscetível a isso, por que isso acontece, se há circunstâncias que levam a infecção urinária a causar cicatrizes renais ou sequelas renais. Isso quer dizer, como corolário, como consequência, que como não é toda a população que tem refluxo ou uma dessas outras situações que vai evoluir para sequelas, nós vamos tratar uma fração de pacientes que não precisa de tratamento, porque não vai evoluir para problemas piores. Quanto é, vai ser esse super tratamento? Qual é a proporção de gente que vai receber esse overtreatment? E aí a gente entra na história do refluxo, que no início de tudo não existia. Ninguém sabia, né? Tudo que a gente não enxerga não existe. Depois se descobre que existe. E aí tudo vira cirúrgico, porque
Assim, temos uma condição, tratamos essa condição. Aí se descobre que uma parte dos refluxos resolvia clinicamente com o simples crescimento da criança, se você impedisse a infecção durante esse período, isso bastava. E diminuiu muito a proporção das crianças operadas com essa nova doutrina que veio dos anos 70 com as publicações de James Melling. Mais um pouquinho adiante, descobriu-se o tratamento endoscópico, e isso vira tudo novamente, porque se por um lado a quimioprofilaxia compete com cirurgia por ser não invasiva, a endoscopia é muito menos invasiva do que a cirurgia e compete com a própria quimioprofilaxia. Passa mais um tempo e nós conseguimos perceber que disfunção miccional existe numa proporção grande de crianças e que está relacionada a refluxo secundário. O que quer dizer que se tratar de disfunção resolve o refluxo numa proporção grande dessa subpopulação. Novamente, você diminui as indicações cirúrgicas do refluxo com esse reconhecimento de padrão. Depois se percebe que existem dois grupos. Um grupo que nasce com problemas renais associados a refluxo, não necessariamente causadas por refluxo, e um grupo que você tem consequências adquiridas. E quando você divide esses grupos, a relevância do problema muda radicalmente e o tratamento fica ainda mais seletivo. Nesse momento em que você subgrupa refluxo, você começa a perceber que tem grupos que não precisam de tratamento. E aí você começa a questionar quem precisa de diagnóstico. E é nessa etapa que nós estamos. O momento é que muito poucos pacientes precisam de correção cirúrgica de refluxo e nem todos precisam, inclusive, de correção ativa, correção clínica mesmo, quimioprofilaxia. Refluxo sem obstrução, sem infecção, não é doença, é uma particularidade anatômica. Então, em quem é doença? E essa é a grande questão do momento. Quem precisa tratar e saber que tem refluxo? Existe uma subpopulação muito específica que precisa diagnosticar e tratar refluxo. O problema é que nós não sabemos ainda qual subpopulação é essa com muita certeza ou com muita evidência. Pior ainda é que os estudos não são bons. Os estudos refletem a clínica do dia a dia, não refletem o protocolo. Então, você tem umas coortes bastante heterogêneas, existem coortes longas em que a conduta clínica mudou, existe heterogeneidade de protocolo, de critério de inclusão. Então, é muito difícil tirar da literatura, que está cheia desse tipo de variável, inclusive algumas variáveis circunstanciais, geográficas, culturais, uma consequência que a gente pode usar com firmeza para determinar tratamento. O risco de infecção em cada criança não é definido. Existem crianças que têm um refluxo de grau pequeno e têm muita infecção. Existem crianças que têm um refluxo de grau grande e têm pouca infecção. Então, quem? Não há uma previsibilidade muito firme. É óbvio que as crianças com situações piores têm mais chance de infecção, mas mais chance de infecção não quer dizer chance absoluta de infecção. E o que a gente sabe agora é que você, no mínimo, tem dois padrões de doença de refluxo. Um primeiro tipo, que é o tipo mais comum que a gente vê na clínica, que é o refluxo que está associado à disfunção miccional no pré-escolar. Esse tipo de refluxo é muito característico de meninas entre os 2 e os 5 anos de idade e tem baixo risco de evoluir para insuficiência renal. Existe um segundo tipo, esse é o tipo relacionado à doença mais grave, relacionado a risco de transplante renal futuro, que é o refluxo grave congênito, que está relacionado à displasia renal. Em outras palavras, neste caso, o refluxo é colateral à lesão renal, não é necessariamente causa da lesão renal. Muito embora infecções adquiridas que se associem à displasia piorem o prognóstico claramente. Como é que a gente corre atrás de refluxo ou quando? Bom, existe a proposta relativamente recente e eu diria um pouco simplificadora
do top-down, quer dizer, nós só precisamos correr atrás de refluxo em crianças que demonstradamente tenham uma lesão renal associada a refluxo. Quer dizer, a gente foca em descobrir uma lesão renal e, a partir daí, a gente procura ou não procura a existência de um refluxo associado. Existem também alguns qualificadores clínicos, por exemplo, infecções urinárias causadas por bactérias que não são Escherichia coli, infecções urinárias de repetição e a presença de hidronefrose associada ao refluxo, que a gente vê na literatura como dilating reflux, refluxo dilatante. Novamente, nefropatia de refluxo não costuma ser causada por infecção, apesar de que em doentes com displasia a infecção piora e acelera o processo. Isso faz cair por terra algumas das ideias que nós assumimos a partir dos paradigmas descritos por Smelly nos anos 70. A gente sabe que refluxo facilita o afluxo de bactérias ao parênquima renal, isso é a ideia clássica em que a gente sempre se baseou, uma coisa um tanto quanto mecanicista. Mas a gente não se lembra de alguns outros fatores que são também mecanicistas, mas que têm sido deixados de lado e talvez sejam importantes. Quer dizer, o refluxo não apenas facilita que a bactéria chegue, mas diminui a possibilidade da bactéria ser eliminada. Quer dizer, o refluxo diminui o clearance de bactérias. E ele causa estase urinária, no sentido de que o sistema urinário superior nunca é plenamente lavado. No momento em que a criança urina, ela urina e imediatamente depois ela tem uma onda de refluxo e parte dessa urina é devolvida para o sistema urinário superior. Então, você não tem um fator de problemas no refluxo, que é o fato da bactéria ter como chegar ao rim. Você tem três, ligados ao fato da bactéria chegar ao rim e ligados ao fato da bactéria não sair do rim. O refluxo é modulado por disfunção miccional, e isto quer dizer, isso é um reforço nessa questão do clearance e na questão de pressão, que pode ser uma lesão associada, ou pode se associar na causalidade da lesão. A chance de cicatriz renal é modulada pela idade, nas crianças mais novinhas a chance é maior, e é modulada pelo tempo até o tratamento, quer dizer, crianças que têm febre sem tratamento durante muito tempo têm mais chance de uma cicatriz renal posterior. E isso é bastante lógico, quer dizer, a agressão bacteriana é deixada sem ser contemporizada pelo antibiótico por mais tempo. A ideia da quimioprofilaxia, como nós falamos, é de 76, mas a coorte que James Melley examinou é bastante questionável à luz de como se enxerga evidência para trabalho médico hoje em dia. Era uma coorte muito heterogênea, uma coorte em que algumas crianças não tinham doença anatômica, tem um grupo grande de perda de segmento proporcionalmente, e a avaliação era feita com um tipo de exame com sensibilidade muito menor para a cicatriz renal do que o que a gente usa agora, que é a cintilografia. Essa coorte também não considera a disfunção renal, até porque isso não era um fator muito buscado nas anamneses da época, a não ser que fosse alguma coisa muito, muito evidente. Então, nós lidamos com uma coorte que tem um grau baixo de evidência para determinar uma conduta de grau muito alto de penetração no meio médico. E isso, novamente, é uma questão importante. Os estudos de que se dispõe, mesmo modernamente, que sejam organizados, confiáveis, prospectivos e controlados por placebo, são pouquíssimos. Os dois mais importantes são o RIVOR e o PREDICT, que são dois estudos muito diferentes. E eles têm alguns vieses próprios. No RIVOR, a gente tem praticamente toda a coorte de refluxo de grau baixo e meninas, e de idade pré-escolar. No PREDICT, a gente tem a amostra quase inteira de crianças pequenas, menores do que 6 meses, com refluxo de alto grau. Então, não são dois estudos que possam ser usados para meta-análise ou intercambiáveis ou interpretados da mesma forma. São dois estudos com informações em grupos diferentes. O RIVOR é o primeiro, é histórico, dentro dessa pretensão de fazer estudos prospectivos controlados. E ele mostra que o grupo de quimioprofilaxia tem metade das infecções com relação ao grupo placebo, mas isto não tem consequências com relação à função renal a princípio.
Uma coisa que é importante, é um dado importante desse estudo, é que a eficiência da quimioprofilaxia é maior no grupo que também tem disfunção miccional. Isso é confirmado num estudo posterior importante da Suécia, e é algo que se tem que ter em vista quando está se pensando em fazer ou não fazer quimioprofilaxia numa criança com refluxo. Esse estudo Rival foi reavaliado estatisticamente 5 anos depois e se mostrou que, na coorte considerada de baixo risco, quer dizer, refluxos não graves em crianças sem disfunção miccional, a quimioprofilaxia não faz diferença. Na coorte de alto risco, que são as crianças de refluxo pior com disfunção miccional, existe uma diferença importante a favor da quimioprofilaxia, com um índice de tratamento de favorável ao tratamento de 4 vezes mais. O PREDICT, como a gente falou, é um estudo em lactentes, então estuda uma coorte completamente diferente e completamente com conclusões, com consequências mais sérias, porque é a coorte de maior risco que a gente conhece, lactentes pequenos de refluxo de alto grau. A maioria é de meninos, isso é um dado epidemiológico, quer dizer, essa população predomina em meninos, e essa população específica do PREDICT não tem circuncisão, por causa de ser uma corte europeia, que culturalmente não faz circuncisão. Só que isso faz uma diferença enorme, porque as circuncisões aumentam 10 vezes a chance de não ter infecção urinária. Bom, os resultados do PREDICT mostram uma eficiência razoável da quimioprofilaxia em evitar a infecção urinária, mas você precisa de uma quantidade grande de crianças tratadas para prevenir uma única infecção urinária. 2/3 do grupo placebo não teve infecção urinária, o que quer dizer que uma baita população não precisa da quimioprofilaxia. E não houve consequência a nível de lesão renal. Se você olhar esse estudo com olhos mais pragmáticos, você talvez diga que a quimioprofilaxia não foi tão interessante assim, já que uma proporção muito grande de crianças não se beneficiou e você teve infecções por bactérias resistentes no grupo de quimioprofilaxia, que são infecções por definições mais graves. Mas, do ponto de vista do indivíduo, é diferente do ponto de vista da saúde pública. Então, continuamos em dúvida com relação às vantagens da quimioprofilaxia. Há algumas vantagens demonstradas, mas as implicações mais sérias em termos de grupo não estão muito convincentes até o momento. É convincente que a circuncisão é muito importante nas crianças sob risco, a ponto da gente dizer que um lactente de sexo masculino com um refluxo dilatante merece uma circuncisão como profilaxia de infecção urinária. Esse índice de 10 vezes é maior do que o benefício da quimioprofilaxia em todos os estudos. Naturalmente que talvez associando os dois o benefício seja maior ainda, mas isso é uma incógnita. Outra coisa, e esse dado do estudo de Hillary Kopp de 2010 é importante, é que a maioria dos pais não faz, a maioria não, mas metade dos pais não faz a quimioprofilaxia como prescrita. Isso por esquecimento, por não quererem usar medicação a longo prazo, por uso inadequado, mas, enfim, metade das crianças em quem é prescrita a quimioprofilaxia não faz a quimioprofilaxia efetivamente. E pouquíssimos estudos têm isso como um componente de análise. Esse estudo de Hillary Kopp mediu a concentração dos antibióticos no sangue venoso das crianças, então é um estudo muito confiável. Mas quem faz esse tipo de dose farmacológica na clínica? Quase ninguém, ou ninguém, não. Hoje em dia, nós temos umas regrinhas para quimioprofilaxia que são consideradas razoáveis dentro do que nós conhecemos nesse momento. Então, todas as crianças abaixo dos 6 meses, todos os meninos com refluxo que não têm circuncisão, mas nesse caso adicionar circuncisão é aconselhável, todos os refluxos que têm dilatação, não sabemos exatamente até que idade, a tendência atual é até o treinamento de toalete da criança se completar. As crianças que têm cicatriz renal, essa é a base do recurso top-down,
e nas crianças que têm disfunção miccional que ainda não terminou o tratamento. Uma questão da disfunção miccional que nós valorizamos relativamente pouco é que não necessariamente o refluxo causa disfunção, mas a disfunção pode estar diretamente relacionada ao refluxo, por alterar o balanço de funcionamento da bexiga. Então, quando você tem um refluxo dilatante em que a bexiga esvazia e enche de novo, porque existe um verdadeiro sequestro de urina no trato urinário superior, você potencia a disfunção miccional pela presença do refluxo. E Lachgren, não sei se vocês lembram desse nome, mas é a pessoa que tem a maior experiência mundial em uso de preenchedores para tratamento de refluxo, mostrou numa das coortes dele, uma das maiores, que alguns pacientes inesperadamente resolviam a disfunção quando resolviam o refluxo. E aí, isso novamente é uma coisa um pouco contraintuitivo, mas pode ser que alguns pacientes se curem da disfunção mediante a cura do refluxo. A questão da disfunção, como a gente já falou antes, é séria, e existe uma coorte importante, que é essa coorte sueca que eu estou aqui mostrando para vocês, que relaciona diretamente a eficiência da quimioprofilaxia à presença ou não de disfunção miccional. Um problema nesse tipo de questão é que é difícil o diagnóstico da disfunção miccional na criança pequena. E não é porque ela não existe, é porque o diagnóstico é difícil. Então, é possível que exista um papel disto em muitas crianças com refluxo que estão abaixo da idade em que a anamnese esclarece bem disfunção miccional. Existem alguns mecanismos preditivos de resolução de refluxo que podem ser úteis para você definir se a criança é candidata a um tratamento mais intervencionista ou não. Esses scores são bastante efetivos, mas eles têm alguns problemas. Aqui, por exemplo, um problema prático é que o item 2 do score depende fundamentalmente da qualidade da uretocistografia, e a gente sabe que na prática isso é bastante difícil de qualificar e de conseguir. Esse score não mostra o tempo para resolução e não faz diferença de gênero, e a gente sabe que o gênero faz muita diferença com relação a refluxo. Então, é um score que talvez trabalhe bem numa coorte, vamos dizer assim, típica, mas tem questionamentos. Recentemente foi proposto essa medida como previsibilidade da possibilidade de refluxo, mas, novamente, ela esbarra na qualidade e na dinâmica da uretocistografia, porque a gente sabe que a demonstração de refluxo na uretocistografia é dinâmica e, às vezes, num ciclo você tem uma imagem diferente da que você obtém no outro ciclo. Então, é um pouco acidentado na prática usar esse índice. As estratificações de risco são bastante complexas e muito cheias de variáveis, mas a gente tem alguns dados práticos que são importantes. Por exemplo, que a lesão aguda num DMSA, numa cintilografia, não segue, a maioria delas não segue para a cicatriz renal, para a lesão crônica. Isso é tranquilizador como fator prognóstico. Uma outra coisa que a gente sabe é que a relação boa de lesão no DMSA com refluxo grave é do DMSA de fase aguda. E esse DMSA de fase aguda é muito pouco praticado na prática. Quer dizer, o top-down, em outras palavras, o top-down correto depende de uma cintilografia na fase aguda. E a gente não tem tido muito uso disso na prática. Refluxo e ultrassom são dois parceiros que não se relacionam muito bem. A sensibilidade do ultrassom para refluxo não é boa, mas a sensibilidade do ultrassom para doenças urológicas é boa. Então, na prática, o ultrassom continua sendo um bom exame de triagem para crianças com infecção urinária, mas o ultrassom normal não afasta a possibilidade de refluxo. O DMSA mapeia bastante o risco de refluxo, quer dizer, do DMSA normal para o anormal, você aumenta em 3 vezes a chance de refluxo.
Ainda assim, em pacientes de refluxo, você só tem 1/3 de DMSA normal. Traduzindo, DMSA tem uma especificidade grande e uma sensibilidade pequena para detectar refluxo. Existem alguns protocolos para agir com relação a crianças com infecção urinária e a pesquisa ou não de refluxo. Esses protocolos variam de acordo com o nível de intervenção, desde os protocolos do protocolo NICE inglês, que é o mais simples de todos, até o top-down, que é o mais sofisticado de todos. A gente vê aqui que a diferença de custo do top-down é praticamente o dobro dos outros protocolos. Isso pode ser bastante importante, não é? E a gente vê que, com todos os dados que a gente já falou, como a grande maioria das crianças com infecção urinária não vai ter refluxo com implicações graves, os protocolos mais globais e menos intervencionistas e mais baratos fazem muito sentido com relação à saúde pública. Mas, com relação ao indivíduo, continuamos debatendo o que a gente deve ou o que a gente não deve fazer, inclusive porque a visão do médico é individual dele com o seu paciente, diferente da visão do sanitarista, que é com relação a custo de saúde e efetividade em grandes grupos. São visões bastante diferentes. Os preenchedores, o tratamento endoscópico do refluxo já não é tão recente, tem 1/4 de século. Algumas das propostas foram abandonadas por vários motivos e persistiram em uso o Deflux e o Vantris, que são os nomes das marcas pelos quais eles são mais conhecidos. Eles são diferentes. O Deflux tem eliminação biológica e uma taxa maior de recorrência por causa disso. O Vantris não tem eliminação biológica e tem uma taxa maior de obstrução persistente por causa disso. Então, a vantagem de um é a desvantagem do outro. Existem várias técnicas endoscópicas. O Sting é a técnica clássica, com injeção periureteral. O HIT e o Double HIT são injeções dentro do ureter, que são mais qualificadas para refluxos maiores, grau 4, grau 5. O grau de refluxo determina a ação dos preenchedores, quer dizer, você tem 2/3 de resposta aos preenchedores nos refluxos maiores ou igual a 4. Isso quer dizer que, se por um lado, os preenchedores são menos eficientes do que a cirurgia neste grupo de pacientes. Por outro lado, 60% de resposta, 60 e poucos por cento de resposta é bastante bom, porque você só vai ter que operar os 30% que sobram. Então, é uma questão de por que lado você está olhando isso. Existe uma curva de aprendizado, existem variantes técnicas a serem usadas, o volume do preenchedor que você usa faz diferença no efeito e faz diferença no tipo de preenchedor que você está usando. A ausência de disfunção miccional ou não modula a efetividade do preenchedor, mas tem aquele argumento do Lacrin que a gente qualificou antes, quer dizer, por um lado, o preenchedor é menos eficiente para curar o refluxo em presença de disfunção miccional. Por outro lado, às vezes o controle do refluxo resolve a disfunção miccional e é difícil separar isso. Quando o preenchedor persiste, ele pode ser confundido na imagem com a presença de litíase e a comunidade precisa saber disso. Existe uma piora de resultados quando você tem anomalias associadas, mas cai mais ou menos no mesmo critério que nós comentamos antes com relação aos refluxos graves. Algumas novidades com relação a refluxo estão ligados a diagnóstico, marcadores genéticos, marcadores biológicos, exames diferentes da uretocistografia e a técnicas de cirurgia minimamente invasiva. A uretocistografia miccional é o padrão ouro, porque tem pouco falso negativo. É barata, estuda o resto do trato urinário inferior, classifica especificamente os graus de refluxo. Mas, na realidade de hoje em dia, na realidade brasileira, a disponibilidade de exames contrastados está bastante diminuída, está difícil de conseguir exame contrastado, especialmente uretocistografia, que dá muito trabalho, demora muito tempo, precisa invadir a criança no consultório de radiologia. Então, está na prática bastante difícil de conseguir uretocistografia. A criança é exposta à radiação necessariamente pela própria natureza do exame, e o exame é invasivo pela necessidade de cateterismo. O ultrassom contrastado ganha
da uretocistografia porque não usa radiação. É um exame dinâmico e, como o refluxo é um fenômeno dinâmico, isso aumenta a capacidade de captação do refluxo no exame. Por outro lado, esses exames demoram mais e existe um problema logístico nos laboratórios de ultrassonografia com relação a isso. A classificação obtida pelo ultrassom contrastado é aproximada, não é aquela classificação exata, em refluxo baixo, moderado e grave. A criança precisa ser cateterizada, o operador é um operador de ultrassom, a análise é subjetiva, então existem problemas com relação ao nível de especialização do operador. Uma ampola do Sonovio, que é o contraste, custa mais ou menos R$ 700, isso encarece muito o exame. E o estudo da uretra depende de ultrassom transperineal, que também tem as mesmas questões de operador. Os biomarcadores não estão muito bem disponíveis nesse momento, porque o que a gente tem nessa fase de pesquisa são marcadores de lesão secundária, marcadores de fibrose, marcadores de inflamação, quer dizer, basicamente marcadores de infecção urinária com repercussão renal. É algo semelhante ao que uma cintilografia detectaria, mas num nível micro. Não há marcadores de displasia descobertos até agora, e esses marcadores, a maioria deles, mesmo esses de infecção grave, não estão disponíveis em laboratórios clínicos. A maioria deles ainda está na etapa de laboratório de pesquisa. Existem algumas questões técnicas com relação à cirurgia, algumas delas ligadas ao uso ou não, à vantagem ou não das cirurgias minimamente invasivas, robótica e laparoscópica. Isso porque a cirurgia aberta não é considerada uma cirurgia de extrema agressão. Então, existe uma competição muito par e passo com as técnicas laparoscópicas e principalmente com as técnicas robóticas. O Deflux parece ser mais seguro do que o Vantras por causa da questão do risco de obstrução. Com relação a algumas situações especiais, a gente pode comentar que no transplante renal a necessidade ou não de correção do refluxo é bastante mal definida nesse momento, em especial porque a literatura mistura o refluxo no rim nativo com o refluxo no rim transplantado. E aí fica difícil de saber qual consequência é do quê. Nas mulheres que têm refluxo persistente após a puberdade, a questão de aumentar o risco obstétrico não foi confirmada até o momento, mas existe um aumento do risco urológico nas mulheres que sofreram reimplante. Existe um risco de estase ureteral e algumas dessas pacientes precisam de duplo J durante o último trimestre da gravidez por causa do reimplante anterior. Então, é bastante questionável reimplantar uma mocinha depois da puberdade por causa de um risco futuro. Adultos com infecção urinária, existem dúvidas se você deve ou não deve, precisa ou não precisa corrigir o refluxo, mas a tendência é que, se precisar, se use as técnicas endoscópicas. Enfim, refluxo tem muita pergunta, pouca resposta, e as respostas que nós temos são muito mais aproximadas do que baseadas em uma evidência muito sólida. Então, nós persistimos estudando isso, o assunto persiste interessante, novas aulas vão ter novos dados, e isso é que é bastante motivante dessa especialidade que a gente faz. Muito obrigado por ouvirem essa aula, tudo de bom para todos os que estiverem na audiência.